Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula com esse segundo vídeo. Faz parte da segunda aula de interpretação textual. E agora a gente vai discutir uma crônica. No primeiro momento, né, a gente gravou o vídeo sobre um conto de Cláudia Werneck, Não Somos Figurinha, e aí a gente discutiu sobre a questão da inclusão social, que é a temática principal. Essa crônica aqui tem tudo a ver. Na realidade, faz parte de um dos livros de Carlos Fialho. Existe todo um contexto ainda que essa crônica está inserida. O livro dele é muito interessante, mas que a gente resolveu trazer para a discussão aqui com todos os alunos exatamente a parte principal da crônica. E aí a gente começar a ver as coisas, as principais diferenças, ver o propósito comunicativo, ver características que a gente pode trazer e qual o comportamento. A gente vê que o conto tinha o narrador, tinha os personagens e tudo, e aqui a crônica é o autor mesmo que está falando, ele está trazendo a sua opinião e também dentro de um contexto, que se a gente não conhecer esse contexto, se passar daqui a 10, 15 anos, a gente não saber nada, ou mesmo passando pelo local em que ele fala aqui, já estiver completamente diferente, então isso aqui se perde. Apenas vai ficar na memória para aquelas pessoas em que realmente venha a se lembrar desse momento, ou se você resgatar nos jornais, alguma coisa assim, na história em si, como era aquele tempo, e aí você consegue encaixar a crônica com os acontecimentos da época em que foi feita a crônica. Então vamos lá. O Fantasma da Afonso Pena, Carlos Fialho. Em noites de lua cheia, e lançamentos de coleções de outono e inverno, um espectro de aparência torpe e maltrapilha vaga pela rua, que é sinônimo de luxo, do luxo e da usura da capital potiguar. Ele sai repetindo o seu mantra, que é basicamente: um dinheirinho para eu comer, um dinheirinho para eu comer, um dinheirinho para eu comer, exigindo dos vivos uma pequena quantidade de dinheiro ofertada, uma pequena parcela da sua riqueza ostentada. Os especialistas dizem que uma pequena quantidade de dinheiro ofertada pode serenar seus ânimos temporariamente, mas, para afastá-lo de vez, só com técnicas avançadíssimas chamadas justa distribuição de rendas e melhores oportunidades de vida. O fantasma, que é definido pelos místicos como uma entidade de pobreza, se refugia no Morro de Mãe Luísa e provoca um leve incômodo nos mais abastados da cidade, frequentadores daquela avenida. Porém, esse e também os políticos natalenses preferem fingir que não veem, apesar desses últimos acenderem muitas velas para o dito ser em época de eleições. Aqui tem alguns pequenos erros, mas dá para entender que o dia aqui está com o D repetido, né? E a gente também vê a avenida faltando o I e o D aqui, tá? Avenida, né? O outro seria esse aqui, o D. Eu acho que teve mais um que a gente chegou a ver como erro, não estou lembrado. Coisas bobas, sem lua aqui, lua cheia, não precisava estar essa lua aqui, letra maiúscula. Sim, então, a partir daí, vamos agora analisar o que a crônica ela traz de diferente em relação ao conto. Qual o propósito comunicativo de Carlos Fialho? Carlos Fialho, ele é jornalista, ele é cronista também, ex-aluno da Escola Nossa Senhora das Neves, aqui de Natal. E outra coisa interessante é que ele faz parte da classe média, mas é uma pessoa da classe média, convive com esse pessoal todo que ele coloca aí, né? Mas que ele se sente incomodado. Enquanto os demais não estão nem aí, ostentando sua riqueza, ele se sente incomodado com aquilo que ele está vendo na rua. E aí, através da crônica, ele resolve, não diria apenas desabafar, mas ele resolve mostrar realmente o que está acontecendo, né? Afinal de contas, esse é um dos principais objetivos do jornalismo. Então vamos lá, a gente vai... por que é diferente de um conto? Primeiro que ele não fala uma vez ou aconteceu, não. Em Lua Cheia,
Ele está dizendo que naquele momento, em determinados momentos do ano, né? O mendigo aqui pode ser que seja um, ou pode ser que ele represente os mendigos, que está mais para isso, né? Na realidade, em locais dessa forma não vai ter apenas um mendigo, vão ser vários. Esses mendigos que realmente já vivem pela rua, não têm o que comer, né? Tem que pedir, eles também têm que procurar locais em que ele pode conseguir alguma coisa. Entre vários nãos, então, quem sabe ele consegue alguma coisa para comer, né? Então, veja, um espectro. Aqui é bom que a gente entenda as palavras para poder entender o que é que realmente o escritor, o autor aqui, ele traz para a gente. Então, o que é um espectro? É aquela sombra. É algo quase que invisível, que a sociedade, quando é em relação ao mendigo, a sociedade vê e finge que não vê. Está ali. Não faz parte da sociedade. Muitos desses mendigos, para não enlouquecer, porque todo ser, ele necessidade de interação. Eles criam um mundo paralelo, eles ludificam, assim como a criança ludifica. Dizem que os adultos não ludificam, mentira, ludificam assim. No caso desse, eles são obrigados a ludificar, que seria criar uma realidade paralela e tentar viver dentro dessa realidade, já que ele não tem uma relação normal com a sociedade como um todo. É como se ele não participasse. A criança ludifica também, interessante a gente falar isso aí, porque faz parte também. A criança, ela ludifica porque ela cria um mundo paralelo, porque ela sabe, ela descobre que enquanto criança, ela não tem voz ativa naquele mundo. Quem manda e desmanda são os adultos. Então ela precisa criar um mundo dela em que ali quem manda é ela. Ali, tudo o que ela sonha, o que ela deseja fazer e não pode ainda, tudo aquilo dali ela vai poder. Então é por isso que a criança cria esse mundo imaginário, às vezes não tão imaginário assim, porque ela pode criar com seus brinquedos. Assim como um mendigo pode pegar um celular velho que encontra pela rua e fingir que está conversando, quando na realidade é esse mundo imaginário que ele precisa, assim como no filme O Náufrago, que a gente vê que o autor, o personagem principal, ele encontra uma bola de vôlei da marca Wilson, e essa bola ele coloca umas águas com os cabelos tudo e passa a dialogar com a bola, passa a ser seu amigo. Várias vezes a bola quer ir embora, ele fica desesperado. Então ele necessitou fazer todo esse diálogo para não enlouquecer, porque todo ser humano é um ser social, independente de onde ele esteja, ele continua sendo ser social. Voltando para cá, então nesse caso aqui, mantra, ele sai repetindo o seu mantra, é uma sua frase, é aquilo que ele tem para falar, que assim como você chega numa feira e tem cada pessoa aqui, cada feirante, ele tem uma forma diferente de anunciar o seu produto. Então, da mesma forma, o mantra está desse jeito. Esse daqui, ele apenas fala isso, um dinheirinho para eu comer. Outro é uma esmola pelo amor de Deus, sei lá, tem vários outros passos. Então, é o que ele faz. Exigindo dos vivos uma pequena parcela da riqueza ostentada. Sim, porque na realidade o que ele quer ali, 10 centavos, 50 centavos, R$ 1, para aquelas pessoas. E vamos voltar aqui. A Rua Afonso Pena, ela ainda é aqui em Natal uma rua em que realmente passa mais a classe média mesmo. Durante as noites, tem outras partes aqui da cidade, mas algumas estão morrendo, estão se transformando em outras. Mas que os pessoal mais antigos, a classe média, se encontra lá. E é lá que realmente acontece. Não só desfile de moda, lançamentos de livros. É um encontro da sociedade. Alta sociedade, não, nós não temos essa alta sociedade. É a classe média, né? Então, o que ele quer exatamente é um pouco de dinheiro para sobreviver. Os especialistas dizem que uma pequena quantidade de dinheiro ofertada pode serenar seus ânimos temporariamente, mas para afastá-lo de vez, só com técnicas avançadíssimas chamadas justa distribuição de renda e melhores oportunidades de vida. Veja, aqui a crônica ela tem também um objetivo irônico, crítico, de chamar a atenção. Então, quando ele fala que é técnicas avançadíssimas,
Na realidade é porque essas pessoas elas não querem fazer nada. Essas pessoas preferem ver o mendigo ali e eu diria até mais, há uma necessidade da classe média, de quem tem o poder nas mãos, da direita, se for esse o nome que a gente queira dar também, de ter, de necessitar do pobre do lado mais baixo para que ele possa ostentar a sua riqueza, para que ele possa ostentar a sua superioridade, entre aspas. Então, isso é um dos motivos pelo qual boa parte da classe média não está nem aí para a questão da distribuição de renda, do crescimento e desenvolvimento da cidade. Ele quer crescer ele. E muitas vezes crescer de forma desonesta, sonegando impostos, conseguindo algumas verbas que seriam públicas e aí coloca no bolso também. E isso vai fazendo com que a classe média ela se mantenha. Ela não vai ser rica, porque para ser rica ela teria que pegar esse dinheiro mesmo que seja por debaixo do pano, como se diz, e tentar investir. Ela não sabe investir. Ela vai continuar usurpando também. Mas a classe pobre, que deveria ter políticas públicas voltadas e que esse dinheiro é roubado, é desviado para outras coisas, ela vai ficando cada vez mais pobre. Certo? Então por isso que ele fala que é técnicas avançadíssimas. Distribuição de renda. Na realidade, a distribuição de renda também a gente pode ver aqui, aproveitando a crônica, se de acordo com o número de emprego que aparece, essas pessoas elas fossem pagas justamente todos os seus direitos, já melhoraria muito, se fosse respeitado também, né? Mas vamos lá, o fantasma que é definido pelos místicos como uma entidade de pobreza se refugia no Morro de Mãe Luísa e provoca um leve incômodo dos mais abastados das cidades. Vamos ver aqui uma questão, veja, Mãe Luísa é um bairro periférico, é um bairro bom, eu gosto de passar por lá, eu já trabalhei também em alguns projetos também, como o ProUni, não sei se eu trabalhei com o Pronatec, ProUni eu sei que, ProJovem aliás, ProUni não, ProUni é de faculdade, ProJovem adolescente, eu trabalhei lá, e às vezes quando eu passo, quando eu saio daqui, vou para Via Costeira, né, sempre conversando alguma coisa, eu vejo que é um bairro como qualquer outro. Existem algumas entidades do mal, digamos assim, que deveria ser expulsa ou ser retirada de lá. No mínimo está presa, existe a erva daninha, todo canto tem, mas é um bairro qualquer outro. E aí, segundo o Carlos Fialho aqui, esse que ele coloca, ele se refugia no Morro de Mãe Luísa, ele desce exatamente para procurar alguma coisa para comer e depois volta para casa. Só que provoca um leve incômodo nos abastados, por quê? Porque ali onde esse nome de riqueza, aparentemente, né? Tudo aquilo, então tem uma pessoa maltrapilha ali no meio, então dá aquele leve incômodo, né? Esses e os políticos natalistas preferem fingir que não veem. E aí ele termina falando uma coisa interessante. Apesar desses últimos, que são os políticos, acenderes muitas velas para o dito em ser, dito ser em épocas de eleições. Por quê? Porque o pobre também vota. Muitas dessas pessoas também votam. E o político, para que ele realmente chegue a ser eleito, ele necessita do maior número de votos, independente de ser de rico ou pobre. E a gente sabe que a nossa sociedade brasileira ela é formada por mais pobres do que classe médias que ricos. Ricos são muito poucos, classe média razoavelmente, mas a maioria é o povo. E aí eles necessitam. Mas por outro lado, ele está aqui pisando na ferida, trazendo para a gente, porque seriam esses políticos que deveriam pensar nas políticas públicas, que deveriam estar trabalhando para fazer alguma coisa, principalmente eles, e que nada fazem a não ser seguir a classe média, estar nesses melhores locais. Com certeza, muitos desses políticos, eles antes de ser político, eram uma pessoa simples, uma pessoa do bairro, uma pessoa comum, mas que a gente sabe que toda a verba, todos os impostos que a gente paga, como a gente não sabe o quanto foi pago, e eles têm acesso a tudo isso, então fica muito mais fácil de desviar esses valores. E aí, do nada, muitos políticos, do dia para a noite, eles passam a fazer parte da classe média,
a viver entre aqueles outros que realmente têm uma riqueza que pode ostentar, né? Então, a crônica, ela é uma crítica a o que hoje a gente vê no meio social. Uma crítica onde muitos esbanjam a sua riqueza, que muitas vezes a riqueza não é fruto do seu trabalho, enquanto outros passam fome. E esses que passam fome, eles são vistos como indesejável, então um espectro. Ali é como se não tivesse ninguém. Ao mesmo tempo, gera um incômodo porque ele sabe que aquele é um problema que tem que ser resolvido. Ele sabe que aquele problema ele existe e a culpa é principalmente da sociedade, né? Sociedade que não cobra também dos políticos que também e daqueles que deixam para lá. Então, de certa forma, ele traz a crônica, a diferença é essa, ele está trazendo um fato. Aqui existe personagem, sim, porque a gente não sabe quem é esse mendigo. E as pessoas também não citam aqui quem que faz parte dessa usura da capital potiguar, desse luxo. Ele não. Ele apenas quer trazer os fatos nos mínimos detalhes que é necessário. Assim como também a Cláudia Werneck, seu conto, ela não traz muita coisa para ilustrar. Não, ela tem que ir diretamente ao fato. Então, o que é que esse tema aqui, que esse texto tem a ver com o outro? Poderia até que os dois tivessem uma prova. O que tem a ver é que os dois falam de inclusão social. A inclusão social não é apenas das pessoas que têm alguma necessidade especial. As pessoas que estão em vulnerabilidade, em pobreza crítica, como esse caso aqui, sistema de pobreza, eles também precisam ser inclusos, eles também precisam de políticas públicas, eles precisam ser olhados, porque são pessoas como qualquer outra. São pessoas que se tivesse a sua casa, tivesse o seu alimento ali em dia, o seu salário, trabalhasse alguma coisa, em termo intelectual e moral, ela seria como qualquer uma outra. A gente já viu vários casos de alguns que lutaram contra tudo, contra todos e chegaram até a passar em concurso Banco Brasil, concurso dos Correios, e era mendigo de rua. Claro que isso é muito difícil de acontecer, porque você tem que trazer uma autoestima muito grande, porque a sociedade está contra você, e em muitos locais em que você quer estudar, quer ler alguma coisa, você não é aceito. Então, o que a gente tem hoje para analisar são esses dois textos. Existe o exercício também que está colocado no Google Class, e que eu desejo que vocês também possam responder depois. A gente vai e tenta discutir sobre eles. E que esses textos, ainda vai ter mais outros aí, que sirva para que a gente tenha uma noção. Primeiro, qual o propósito? Todo texto tem um propósito comunicativo. Qual o propósito comunicativo do texto? Outro caso é o que ele realmente trata, quais o principal assunto abordado também, como ele trata. E a partir daí a gente possa sim ter uma noção mais clara sobre aquilo dali e poder se posicionar em relação a esse texto. Porque para que você possa fazer sua redação, é claro que você precisa primeiro parar, analisar a situação que está ali, né, sendo pedido para ser analisado, e a partir daí você colocar o conhecimento que você tem, a sua opinião sobre o tema, e trazer algumas referências que você já tem consigo, algumas outras externas também, para o seu texto, para que ele possa ser embasado, para que ele sirva como argumento de referência e autoridade também dentro do seu tema. Tá ok? Então, por hoje é só e até a próxima.